Em relação ao Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o FPET-PVR, esse espaço, num encontro que nós tivemos quando, às vésperas ainda das eleições, nós anunciamos que tentaríamos criar este fórum aqui. A prefeita Bárbara estava, então, ainda como candidata, assinou o compromisso de trabalhar pelas crianças e adolescentes de Presidente Venceslau, compromisso que foi assinado na Câmara Municipal, e ela está, hoje me disse que está feliz aqui por verificar que esse trabalho está sendo iniciado. E temos o GEPTAC, o grupo de profissionais, empresários, trabalhadores e amigos das crianças, uma ideia que surgiu nesse encontro, na época, dia 6 agora, né, o Guido Denipotti se comprometeu a trabalhar, a regimentar forças, está aí o doutor Eliomar também, que além de secretário municipal, é presidente da Associação Comercial e Industrial de Presidente Venceslau. Bom, então, dito isto, já falei demais, eu quero registrar aqui a presença da prefeita Bárbara Medeiros Vilches, do juiz Mozart Luiz Silva Brenes, que está compondo a mesa, da Silvana Viana Passarello, que é a gerente regional do Trabalho e Emprego. Não tem mais um emprego no nome, mas eu espero que volte um dia. Do Major Eli Martins de Lima Júnior, que é o coordenador operacional do 42º Batalhão de Polícia Militar do interior de Presidente Venceslau, representando o comando. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente está representado neste ato pela dona Adair da Silva Roque. Agradecemos imensamente também o nosso palestrante Sérgio Turuta, Fernando Fernandes Ruiz, que está como delegado local do CRC, presidente da OAB, José Antônio Voltarelli, subseção local, o Guido Denipotti, que é o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e do Instituto de Aprendizagem e Estágio, IAE, deixa eu ver, acho que eu não esqueci, o Eliomar Gomes da Silva, que eu já disse, né, que é o secretário e presidente da CIPREV, e depois nós registraremos também a presença dos demais que sintam-se como se integrassem esta mesa. Aqui não há pretensões de formar uma mesa que seja principal. Como eu já disse, quando se trata de trabalhar com crianças e adolescentes, todos temos que trabalhar de forma conjunta. Então, sintam-se todos integrantes dessa mesa, porque todos aqui têm um papel fundamental nesse trabalho que se inicia hoje. E eu passo inicialmente a palavra, nós temos também, e vou dizer daqui a pouco o nome deles, pessoas que estão participando e participarão por videoconferência, né? Aí toda vez que alguém for em vídeo, a gente vai apagar a luz aqui do palco para que possamos ver melhor. Todos vão deixar um recado muito rápido, né? Porque nós temos ainda 2 palestras na noite de hoje. E transmito, então, a palavra para a abertura desse evento para o juiz Mozart Luiz Silva Brenes. A prefeita, que é a maior autoridade da cidade, ficará por último, tá certo, prefeito? Muito bem. Então, doutor Mozart. Boa noite a todos e todas. Eu cumprimento a todas as autoridades que participam deste evento, de forma presencial, nesse auditório, e também aqueles que nos acompanham, que participam virtualmente, na pessoa da excelentíssima prefeita Bárbara Medeiros. Cumprimento também todos que aqui estão e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Agradeço ao amigo José Roberto, doutor José Roberto, pelo convite para participar deste evento. É tão importante para o município de Presidente Venceslau, que marca a criação do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Presidente Venceslau e região,
e o grupo de empresários, profissionais, trabalhadores, amigos da criança. E hoje, eu me recordei também do dia em que nos reunimos na Câmara Municipal aqui de Presidente Venceslau, durante a campanha eleitoral, quando, então, ainda candidato, firmaram o compromisso de promover a infância, combater o trabalho infantil. E me lembro que, na ocasião, o doutor José Roberto já comentava sobre a criação deste fórum. E, já próximo de completarmos 1 ano daquela data, estamos aqui reunidos para celebrar a criação deste fórum e também do grupo de empresários profissionais, trabalhadores, amigos da criança. E que já começa com o pé direito, né? Com uma campanha de arrecadação de parte do imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Como já disse o doutor Oliva, é um dinheiro que iria para a União e permanece no município para entidades que trabalham com projetos sociais para crianças em situação de vulnerabilidade. Isso significa muito no combate ao trabalho infantil, né? Porque o mundo, durante a pandemia, atingiu 160 milhões de crianças em situação de trabalho infantil. E o Brasil, os últimos dados são de 2019, não temos dados ainda oficiais pós-pandemia, 1.758.000 crianças em situação de trabalho infantil. Portanto, a criação deste Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, e por ser um espaço de diálogo plural, com participação dos poderes públicos, instituições, membros da sociedade civil organizada, e, sobretudo, por realizar um trabalho conjunto em rede, de forma articulada, tem se mostrado o modelo mais eficaz para se retirar e afastar crianças do trabalho infantil e transformar vidas de muitas famílias. Porque sozinho não se vence essa batalha, mas com todas essas entidades reunidas em um fórum de diálogo, com políticas públicas de Estado, é possível, sim, erradicar esta chaga social da nossa sociedade. E o trabalho de sensibilização e conscientização da sociedade, que é feito pelo Fórum, mantém a sociedade engajada na luta contra o trabalho precoce que assola o país e que, infelizmente, tende a aumentar com os efeitos da pandemia, que aumenta a pobreza e empurra crianças para o trabalho infantil e as mantém aprisionadas nesta condição de miséria que passa de geração para geração. Isso porque, quando nos deparamos com um adulto menos qualificado, em situação de desemprego ou no subemprego, vivendo de bicos, nós sabemos que em algum momento ele foi uma criança fora da escola e inserido no submundo do trabalho infantil. Por isso, nós não podemos nos pautar pelas exceções, mas sim pela regra. E em pleno século XXI, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, mais competitivo. E nós temos um exército de adultos desempregados, de modo que nós não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, o trabalho infantil. Não é lógico ter adultos desempregados e explorar o trabalho infantil. Por isso, eu pergunto, que tipo de sociedade queremos construir e deixar nossos filhos e netos? Será que queremos uma sociedade com crianças e adolescentes sendo exploradas pelo trabalho infantil? Ou uma sociedade com jovens bem formados e com educação de qualidade? Nós sabemos que nossa sociedade tem fendas profundas, mas essas desigualdades sociais e econômicas, em hipótese nenhuma, podem servir de pretexto para a exploração do trabalho infantil. Portanto, para que não seja necessário punir os adultos, nós temos que investir na formação de nossas crianças, pois eles serão os adultos de amanhã. E na condição de
juiz do trabalho e coordenador do Juizado Especial da Infância e Adolescência de Presidente Prudente Região, e também um dos integrantes do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Presidente Prudente Região, eu me coloco inteiramente à disposição do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Presidente Venceslau, que está sendo criado hoje, para auxiliar e colaborar naquilo que for necessário. Como disse já o doutor Oliva, não se combate o trabalho infantil sozinho, né? Precisamos estar todos unidos em prol desta causa. E assim, eu parabenizo a todos os envolvidos neste evento, na criação do fórum, do GEPATAC, e desejo a todos um excelente evento. Nós queremos registrar a presença aqui também do vice-prefeito Everton Luiz Santana, do presidente da Câmara Municipal, João Luiz Cola, que já está se retirando junto com o vereador Diogo Barbedo, né, porque tem sessão da Câmara Municipal já em seguida, então agradecemos a presença. Muito obrigado, fica registrado então. Pelo Rotary Club, os doutores Regis Jorge e o Álvaro Carlos, a presidente do Conselho Tutelar, Paula Yumi Massuda Nicolai, a delegada doutora Bárbara Lara de Oliveira, da Delegacia de Defesa da Mulher, a senhora Ana Maria Danques Gomes, da CAICA, que é a presidente, e nós vamos registrando depois o nome de demais autoridades. Sintam-se, repito, todos aqui integrantes da mesa, como se fosse principal. Só peço que, se puderem, sem aglomeração, com distanciamento, né, mas se puderem vir um pouquinho mais próximo aqui, seria bom. Registro também a presença do meu particular amigo, presidente do Lions Clube, de Presidente Venceslau, Wilson César Guimarães do Vale, né, que também está aqui conosco nessa noite. E agora, eu quero convidar uma pessoa que tem uma importância no Brasil inteiro nessa luta contra o trabalho infantil, que é a secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a Isa Maria de Oliveira, que vai falar conosco direto de Brasília. Satisfação enorme em tê-la conosco e a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Os meus agradecimentos ao doutor José Oliva pelo convite e por estar aqui nesta solenidade representando o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Cumprimento a todos e todas que se somaram num único esforço exatamente para, nesta solenidade, comunicar, né, a implementação de 3 iniciativas extremamente importantes no contexto atual que vivemos, e também tem uma dimensão de importância global. Este é o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, foi um chamamento das Nações Unidas. Essa mobilização global é coordenada pela OIT, que nos chamou exatamente para que iniciativas como essas propostas fossem adotadas ainda em 2021, né? Buscando o entendimento de que essa articulação e de que o trabalho de todos pode contribuir decisivamente para que a gente possa alcançar uma meta, que é uma meta assumida pelo Estado brasileiro, de eliminar todas as formas de trabalho infantil até 2025. Portanto, eu quero cumprimentar a todos e dizer da minha satisfação, né, por essa oportunidade. E gostaria de trazer alguns pontos para a reflexão. Sem dúvida nenhuma, a criação do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Presidente Venceslau e região é uma estratégia fundamental, né? Nós precisamos fortalecer espaços de diálogo, espaços de construção de consenso
e espaços que fortaleçam a nossa luta contra o trabalho infantil e pela garantia de todos os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Então, parabéns ao Fórum, e nós, como Fórum Nacional, também nos colocamos como apoiadores, como parceiros dessa iniciativa tão importante. E por que é tão importante? Todos nós já sabemos, né, que há um crescimento, né, da desigualdade social no Brasil, são elevadas as taxas de desemprego, de informalidade e o aumento da pobreza, a perda de renda das famílias, tudo isso expôs milhões de famílias brasileiras a uma situação de muita vulnerabilidade, né, de uma vulnerabilidade social que está expressa pela fome, pela miséria, pelo não acesso à proteção social. E eu quero ressaltar o que é muito importante nesse momento do fórum, exatamente porque crianças e adolescentes que sofrem os maiores impactos e são vítimas desta situação, que leva a uma situação extrema à violação dos seus direitos. Viola o direito das crianças e dos adolescentes à vida, muitas crianças perderam a vida, viola o direito à saúde, porque nós estamos vivendo uma grave desproteção em relação à segurança alimentar e à segurança nutricional das crianças, viola o direito à educação, e com a educação eu quero dar um destaque especial. Esse é um momento muito importante de volta às aulas, e milhares de crianças foram excluídas por exclusão digital e por extrema pobreza do acesso às atividades escolares online. Então, tudo isso traz, né, um desafio muito grande. É a hora de muitos esforços para que nenhuma criança fique para trás. E viola outros direitos. O direito da criança ao brincar, o direito dos adolescentes de terem mais acesso à formação profissional, ao lazer, à convivência familiar. Então, todos esses direitos estão acentuadamente violados, né, colocando em risco, né, crianças e adolescentes brasileiros. E é muito importante também que a gente lembre que este grupo de profissionais, de empresários, de trabalhadores, amigos da criança, é uma estratégia extremamente importante, né? Nós precisamos da união de todos os segmentos, do poder público, da sociedade civil organizada, das instituições, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Então, acho que essa é uma questão que eu queria ressaltar em relação ao fórum. E eu queria também fazer uma menção à importância da campanha, né? A campanha que busca informar, sensibilizar, né? E mobilizar para que as pessoas, no próximo ano, na sua declaração de imposto de renda, façam uma destinação ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Esses recursos são importantíssimos para que o fundo possa financiar projetos, né, que fortaleçam a rede de proteção e que deem mais proteção às crianças e esse apoio tão necessário agora na volta às aulas. Então, acho que essas questões, muitas pessoas terão o direito de falar e a oportunidade, então eu não quero me estender, mas eu quero, de fato, cumprimentar a todos, né, reiterar o apoio do Fórum Nacional e celebrar, né, essas iniciativas tão importantes que servirão de referência para muitas outras regiões. Então, parabéns a todos e muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigado a você, Isa, pela participação. A Isa é uma lutadora incansável nessa causa do combate ao trabalho infantil. Eu vou pedir para acenderem aqui, por favor. E nós temos dois representantes do Ministério do Trabalho, a Silvana Viana Passarello, que está aqui conosco,
E temos também o superintendente do Ministério do Trabalho, que é venceslauense, né, o Marco Antônio Melchior, que está em São Paulo, mas também vai dar um alô pelo Zoom para todos nós. Mas a Silvana primeiro tem uma mensagem para transmitir nesta noite. Boa noite, senhores, componentes da mesa, doutora Bárbara, doutor Moser e demais participantes. Boa noite a todos, os participantes deste evento. A Gerência Regional do Trabalho de Presidente Prudente, agora novamente dentro do Ministério do Trabalho, estamos inseridos novamente dentro do Ministério do Trabalho e Previdência. Nossa gerência possui uma das maiores circunscrições do estado de São Paulo, contamos com mais de 50 municípios dentro da nossa jurisdição, e atuamos, doutora Bárbara, diuturnamente no combate ao trabalho infantil, com ações, inclusive, in loco, não é? Por exemplo, em feiras livres, lanchonetes, não é? Diuturnamente. Nossos auditores fiscais estão atuando na fiscalização. Atuamos junto às empresas que se enquadram na legislação para a contratação de aprendizes, fiscalizando, orientando, e orientamos também as entidades formadoras dos aprendizes em Presidente Prudente em toda essa nossa circunscrição. Dentre essas instituições formadoras, as que pertencem ao Sistema S, o SENAI, SENAC, então nós fazemos esse acompanhamento. Queremos, em nome da Gerência Regional, que eu tenho orgulho de representar, por conta de um trabalho belíssimo que faz em relação a este assunto, parabenizar o município de Presidente Venceslau, ao doutor José Roberto, e demais envolvidos na criação do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Presidente Venceslau. Presidente Prudente, nós já estamos há alguns anos com o nosso fórum em funcionamento e é um grande sucesso. Parabenizá-los também pela criação do grupo de empresários, profissionais e trabalhadores amigos das crianças, e desejamos sucesso também no desafio em relação à destinação de parte do imposto de renda, que será tratado pelos ilustres palestrantes. É isso, muito obrigada e boa noite. Obrigado, Silvana. Nós queremos lembrar que nós estamos com transmissão pelo Zoom e pelo YouTube, e temos pessoas de diversas partes do país nos assistindo. Por exemplo, acabo de receber a mensagem aqui da juíza Cristiana Dark Damasceno Oliveira Andrade Sandim, que é do Acre, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Rondônia e Acre, que também se dedica a essa luta e está nos assistindo pelo YouTube. Na sequência, então, nós ouviremos as palavras do superintendente do Ministério, o Marco Antônio Melchior. Marco, você está com a palavra. Boa noite a todos. Eu quero agradecer muito ao Dr. José Roberto pelo convite feito. É uma noite muito especial para mim, né? A criação do Fórum em Presidente Venceslau, cidade que eu nasci, cidade que eu passei a minha infância, e a cidade que eu pude ter uma infância feliz na escola e ser a minha base, né? Que foi a cidade de Presidente Venceslau. Quero dizer que hoje estou como superintendente regional do trabalho em São Paulo, mas sou auditor fiscal do trabalho aqui no estado de São Paulo, e eu iniciei a minha vida em Presidente Prudente, minha vida profissional, como auditor fiscal e servidor público federal. Trabalhei 9 anos, e nesses 9 anos que eu estive na fiscalização em Presidente Prudente, eu trabalhei bastante também no combate ao trabalho infantil, principalmente como Silvana, nossa gerente regional, disse, temos aí uma circunscrição muito grande, né, de municípios, né, e hoje, no estado de São Paulo, eu comando aqui a Secretaria Regional do Trabalho. Coloco sempre à disposição, né, do nosso trabalho num estado que
temos hoje 21 gerências, né? O Presidente Prudente é uma delas, e temos um corpo fiscal de trabalho de auditores fiscais no combate ao trabalho infantil. Acho muito importante essa união, né, de esforços ao combate ao trabalho infantil. Mais uma vez, eu agradeço muito, fiquei muito feliz, Dr. José Roberto, com o convite, fico feliz de ver aqui também algumas pessoas que eu conheço, e de ouvi-las, e contem com a Superintendência Regional do Trabalho aqui em São Paulo. E bom evento a todos aí. Nós é que temos que agradecê-lo muito e dizer que é um orgulho para a presidente Venceslau ter um superintendente, né, o superintendente do Estado de São Paulo é um venceslauense, do Ministério do Trabalho. Então, é uma satisfação muito grande tê-lo conosco. Fique conosco. Eu convido agora o Fernando Fernandes Ruiz, que é o delegado local do CRC, para uma mensagem, né, para que possamos saber se podemos contar com os contadores de presidente Venceslau, principalmente nessa luta aí do Leão Amigo. Boa noite a todos. Uma alegria, primeiramente, estar aqui. Em nome do CRC, gostaria de parabenizar o Dr. Oliva pelo convite, a nós enviado. O CRC, Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, apoia e estimula os contadores, os colegas, os contabilistas, inclusive, a participação desse tipo de causa. A gente, independente de classe, é uma causa social, que deve ser, pensamos que deve ser abraçado por todos. Então, como ele disse, de uma maneira simples, contem com nós, profissionais, a gente recomenda os empresários a procurarem os respectivos profissionais que têm assessoria, os autônomos, aqueles que têm dúvidas, que elaboram a própria declaração do imposto de renda, os pequenos produtores rurais, se tiver algum presente aqui, algum representante, também, procurar um profissional, um auxílio, a gente está de portas abertas, qualquer contador, a gente tem contato constante por WhatsApp, Instagram, Telegram, qualquer mídia social hoje, para atender os colegas de classe, para tirar dúvida e abrir canal de comunicação, e o próprio contribuinte cidadão. Então, no mais, gostaria de novamente parabenizar os envolvidos pelo evento e pela promoção da causa. Obrigado. É muito bom saber que os contadores, os contabilistas estarão envolvidos nesta luta, porque o Turuta é a expressão maior de que isso dá muito certo, Ele praticamente coordenou lá o trabalho de arrecadação em Presidente Prudente, que supera em arrecadação a maioria das capitais brasileiras. Depois ele vai falar sobre isso. Das capitais. Está conosco também o desembargador João Batista Martins César, que é diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, é presidente do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil do mesmo tribunal, do qual eu também fiz parte, tive a honra de ser coordenado no trabalho que desenvolvemos por ele. Hoje o Dr. Mozart está trabalhando com o Dr. João. Ele também é membro da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil do Tribunal Superior do Trabalho, do qual também tive a honra de participar. Então, Dr. João Batista Martins César, é com muita satisfação que queremos ouvi-lo nesta noite aqui, memorável para o presidente Venceslau. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui telepresencialmente com vocês. Em nome da excelentíssima senhora prefeita Bárbara Medeiros Vilches, eu quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes e também de forma telepresencial. Quero cumprimentar o Dr. Luiz Antônio Ferreira, que vai nos brindar aí com uma palestra aí, muitos conhecimentos
Eu quero parabenizar pelo brilhante trabalho que desenvolveu em Presidente Prudente, e saiba que estamos replicando esse trabalho aí pela nossa área de atuação da 15ª Região e também pelo Brasil todo. Quero cumprimentar o outro palestrante, o Sérgio Ítio Turuta, e os meus queridos amigos, magistrados, doutor Mozart e doutor Oliva, pela iniciativa aí junto com a sociedade. Quero cumprimentar todas as cidadãs e cidadãos aí do Presidente Venceslau. Vocês podem ter certeza que estão fazendo história nessa noite, tanto com o Fórum de Combate ao Trabalho Infantil e também com a questão da destinação de parte do imposto de renda. Democracia participativa que nós estamos fazendo aqui nesta noite hoje, porque os cidadãos aí de Presidente Venceslau vão poder destinar parte do seu valor de imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e vão poder fiscalizar os projetos que serão beneficiários desses valores, se de fato esse dinheiro, esses valores, essa verba está sendo usada em prol aí da criança e do adolescente do município. Então, eu reputo que a democracia participativa, porque em vez de mandarmos todo o nosso imposto de renda para Brasília, pelo menos uma parte a gente assegura que fique no nosso município. No caso aí em Presidente Venceslau, e que também, né, não só os cidadãos aí de Presidente Venceslau podem destinar, mas também, igual o doutor Mauro, que está em São Paulo, né, doutor Mauro, ele também pode destinar no futuro uma parte do imposto de renda aí para o fundo de Presidente Venceslau, mesmo já não mais morando aí na cidade. Então, essa é uma possibilidade que a lei nos dá. E lembrando, né, sempre é importante a gente falar isso aqui no Brasil, que criança e adolescente é investimento, né? Os estudos internacionais mostram que é um investimento e o retorno é de 1 para 10. Cada real que a gente investir nas crianças e adolescentes aí, Presidente Venceslau, o município vai colher o retorno de 1 para 10, com cidadãos e cidadãs preparadas para os desafios do mundo globalizado, e nós sabemos que as grandes empresas vão atrás onde tem mão de obra qualificada. Onde tiver mão de obra qualificada, eles vão atrás. E agora, com a globalização e a pandemia, nós percebemos que o trabalho pode ser usado de forma telepresencial. Há 15 dias atrás, a grande mídia divulgou, entrevistou vários trabalhadores brasileiros que estão aqui no Brasil e prestando serviço para empresas de fora do país, na Europa e nos Estados Unidos. Estão ganhando em dólar e em euro. E, claro, gastando esse dinheiro aqui no Brasil, ajudando a movimentar a nossa mercadoria. Então, a globalização nos propicia isso. E quanto mais se investir nas nossas crianças e adolescentes, mais nós teremos resultados. E, por fim, para ser conciso aqui, respeitando aí o tempo de fala, eu quero deixar de exemplo para vocês o município de Franca. No município de Franca, você entra lá no CMDCA, na página do CMDCA, você já vai lá. Eu não sei, depois o doutor Luiz fala se Presidente Prudente já está assim também, que Presidente Prudente é sempre uma referência, mas aí o doutor Luiz referendo ou não. Mas lá em Franca, eu sei que você entra na página, vai lá, preenche o boleto, já gera o boleto, já imprime o boleto, e quando você recolhe o boleto, já entra no sistema, né? Então, a coisa é toda automatizada. Para vocês terem uma ideia, eu moro em Sorocaba, aqui em Sorocaba ainda não é. Aqui eu tenho que mandar um e-mail com os dados, vai gerar o boleto e tal. E isso os contadores que estão nos acompanhando aí podem dizer que acaba atrapalhando em muito a arrecadação. Esse é um dos motivos que Presidente Prudente arrecada 4 vezes mais do que o município de Sorocaba arrecada. Então, a gente precisa criar uma página que seja ágil, e aí eu peço que a prefeita, doutora Bárbara, dê o suporte necessário para esse início de atividade, para que a página de vocês seja ágil e atenda aí os interesses dos contadores, porque em conversa com a Associação de Contadores, eles me dizem, doutor, a gente pode destinar todo mês, mas a página tem que ser ágil, porque eu tenho que passar para o meu cliente, olha, você pode nesse mês destinar R$1.000, quer destinar? Quero. Ele entra no site, gera o boleto, pronto, está resolvido. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar toda a sociedade, Presidente Venceslau, tenho certeza que vocês estão fazendo história e o município vai crescer em muito com essa criação do fórum e também do incentivo à destinação. Um grande abraço para vocês. Obrigado.
Grande abraço, doutor João Batista. Obrigado pela participação. E eu quero registrar aqui que também estão conosco o secretário municipal do DAI, Wesley Martins, o diretor do IPREVEM, Danilo Vitor Segura de Oliveira, a secretária municipal de saúde, Lianira Aguilar Ribeiro, o secretário municipal de obras, Luiz Eduardo de Castro Silva, a secretária municipal do SEAMA, Flávia de Assis Campos, o secretário municipal de esportes, André Pellegrino, que também está nos ajudando hoje aqui, obrigado. O secretário municipal de governo, André Barbosa, a secretária municipal de assistência social, Mariana Herbela Casari Catarino, a secretária municipal de educação, na verdade, a Secretaria Municipal de Educação está representada pela Viviane Santana Bezerra. Também estão conosco o Paulo de Oliveira, que é presidente do SEAC e do Conselho Intersindical de Presidente Prudente, que está nos auxiliando, a Andréa Maria Rodrigues Aparecida Silva Hirakawa, Andréa Maria Rodrigues Hirakawa, a Márcia Aparecida Silva Aguiar, a Heloísa dos Santos Martins Oliveira e Silva, que está também nos auxiliando nesta noite. E eu passo a palavra agora para o senhor Guido Denipotti, que também vai deixar a sua mensagem aos empresários, ele que está participando de toda a organização, especialmente da criação do grupo de empresários, profissionais e trabalhadores amigos da criança. Bom, boa noite a todos. Em nome do doutor Oliva, cumprimento a mesa. Bom, através de uma provocação que nós fizemos, nós tivemos já uma reunião, que até o doutor Oliva citou, dia 6 de setembro. Esse era um sonho antigo, mas nós precisávamos do envolvimento. E eu acho que hoje nós estamos numa noite histórica. Eu acredito muito nisso. Eu acho que esse projeto, eu até coloquei no grupo que nós criamos, talvez seja o maior projeto socioeconômico do nosso século, desse século em Presidente Venceslau. Quanto dinheiro nós não perdemos, quanto dinheiro não foi para Brasília, que poderia ter ficado aqui ao longo dos anos. As nossas entidades, e aqui nós temos presidentes de algumas entidades, numa labuta sem fim, ano a ano, para poder fechar o orçamento, tendo projetos para desenvolver e não tendo o recurso necessário. Então, eu quero, graças a Deus, eu quero fazer uma homenagem aqui ao doutor Oliva. Graças a Deus ele aposentou, graças a Deus ele está vindo para Venceslau, voltou para a terrinha, que foi possível agora nós começarmos esse projeto, e eu não tenho dúvida nenhuma do sucesso que se dará esse projeto. Com o envolvimento de todos, com o envolvimento da OAB, com o envolvimento da prefeitura, com o envolvimento dos conselhos regionais, não só da contabilidade, mas de medicina, dos engenheiros, o próprio Sincomércio, dos empresários, a Ciprev. Quer dizer, nós podemos fazer essa indução da destinação. Não é um dinheiro que nós já teríamos que pagar o boleto. Então, agradeço o envolvimento de todos. Quero fazer uma saudação especial à minha assistente social, a Márcia Maria, a Márcia, pela colaboração. Muito obrigado a todos. Agradeço a referência. Vamos trabalhar juntos, né? Isso que é importante, todos unidos em prol de objetivos comuns. Está conosco também
eu registro aqui, a doutora Renata Crema Botasso estaria conosco, representando o Ministério Público do Trabalho, mas ela teve um problema familiar, e está conosco hoje o doutor Antônio Pereira Nascimento, que vai falar pelo Zoom, né, representando ele, que é procurador do Trabalho, sediado em Presidente Prudente, e vai também deixar a mensagem do Ministério Público do Trabalho na noite de hoje. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui hoje representando o Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria do Trabalho no município de Presidente Prudente. Faço cumprimentos iniciais aí ao Dr. Mozart, juiz titular do Juizado Especial de Infância e Adolescente, de Presidente Prudente Região, a prefeita de Presidente Venceslau, a Bárbara Medeiros Vilches, Dr. Oliva. Cumprimento também os demais presentes, cumprimento o meu colega do MPT do Ceará, o doutor Antônio Lima, que também se faz presente aqui assistindo, né? Farei breves considerações, né? A Constituição, ela reservou, né, para as crianças e os adolescentes o direito de exercerem em sua plenitude a infância e a adolescência, né? E por isso mesmo indicou que essa nobre missão é uma obrigação de todos, Estado, sociedade. Isso porque não basta fiscalização, não basta autuação, não basta ajuizamento de ação civil pública e sentença condenatória, né? A eliminação dessa chaga, ela demanda de um trabalho de articulação de toda a rede de proteção ao trabalho infantil. Não adianta simplesmente retirar o adolescente da situação de trabalho infantil se o Estado, em conjunto com a família, não vai ter condições de prover meios de educação para essa criança, esse adolescente romper o ciclo do trabalho infantil, né? E por isso mesmo, a importância de espaços de discussão, de busca de implementação de políticas públicas, como é o FEPET, como é o Fórum de Prevenção, e assim, né, nesse sentido, o MPT de Presidente Prudente parabeniza a cidade de Presidente Venceslau, que passa a contar com esse importante instrumento na luta pelo combate ao trabalho infantil e põe-se à disposição da sociedade e do Fórum de Prevenção de Presidente Venceslau para colaborar no que for necessário, né? Eu desejo um excelente evento aí para todos na noite de hoje. Boa noite. Obrigado, doutor Antônio. E há um outro doutor Antônio também, pelo Zoom, que ele, inclusive, tem um programa, que é o Peteca, a Rede Peteca, e desenvolve um trabalho formidável a partir do Ceará. Ele é cearense, mas esse trabalho dele tem repercussão no país inteiro. Então, eu convido também para uma mensagem a todos os presentes o procurador do Trabalho, Antônio de Oliveira Lima, do Ceará, a quem registro também o meu abraço da Rede Peteca. Boa noite a todas e a todas. Com muita alegria participo deste momento. Parabenizo aos organizadores do evento, agradeço o convite ao meu amigo, doutor Oliva, e tenho aqui a felicidade, né, de estar participando desse momento, estar, né, compartilhando falas aqui com os nossos grandes parceiros. Tivemos a Isa pelo Fórum Nacional, o doutor João Batista, né, que faz um trabalho brilhante aí em toda a região de Campinas, liderando aí os juízes da região, que fazem, né, um trabalho fantástico. Meu colega Ixará, doutor Antônio Pereira, aí já falou por Presidente Prudente, e eu gostaria de fazer a minha fala, doutor Oliva, dentro dessa ideia, né, porque assim, nós temos um problema, né, que precisa ser conhecido por muitos, ainda não conhecem, né? Então, nós temos ainda um trabalho de disseminar informação, de conscientizar, de formar, né, as pessoas a respeito do problema, informar a respeito do problema. Nós temos que identificar as causas desse problema, né, para preveni-las, temos que conhecer as consequências desse problema para reduzir os danos, minimizar, temos que fortalecer políticas públicas, né, para essa finalidade. E, nesse sentido, o que está acontecendo hoje em Presidente Venceslau, que já aconteceu em Presidente Prudente, em outras regiões, aí, especialmente aí nessas regiões da abrangência da 15ª região, que tem um trabalho fantástico, capitaneado aí pelo Dr. João Batista, juiz do trabalho da região, né, pelos colegas do Ministério Público do Trabalho,
né, como a doutora Renata em Prudente, né, já mencionado aqui, esse trabalho precisa, de fato, ser fortalecido em cada município. E o que está acontecendo hoje em Venceslau precisa ser compartilhado com outros municípios da região, compartilhado com todo o Brasil. Por isso, da minha satisfação, né, e da importância de estar participando desse evento, porque são experiências que a gente precisa multiplicar. A experiência dos fóruns regionais, municipais, como de Prudente e agora Venceslau, né, são experiências que precisam ser multiplicadas em cada município do país. A experiência da campanha Amigo, Leão Amigo da Criança, são experiências que precisam ser multiplicadas em cada município desse país. Portanto, eu só tenho aqui a parabenizar todos vocês que já têm essa caminhada, que hoje, né, já traz essa experiência para Venceslau. Era um sonho, né, do doutor Oliva, né, como uma pessoa da casa que retorna e já trazendo, né, engajando toda essa rede para esse momento, mas é uma experiência que a gente precisa, sim, multiplicar, né? Precisa multiplicar todas as boas práticas, a gente precisa multiplicar. E, nesse sentido, a nossa prática aqui de estar multiplicando, estar participando desses momentos através da rede Peteca, é fundamental porque nós temos dois focos principais: a educação, a escola, engajar a escola no combate ao trabalho infantil e fortalecer o protagonismo juvenil, além de, claro, né, fortalecer toda a rede de proteção de forma intersetorial. Antes de entrar aqui, eu estava numa reunião com uma pessoa que está fazendo mestrado em serviço social, né, certo? E ela fez uma pesquisa numa escola, aqui onde tem o Peteca, no município do interior, município de Quixeré, e ela estava me repassando o resultado dessa pesquisa. Ela entrevistou 210 alunos, tinha 55 com situação de trabalho. Ela entrevistou 10 desses alunos, e aí ela fez todo um trabalho de pesquisa que foi a conclusão do curso dela de graduação, e agora ela vai aprofundar essa pesquisa para todo o município de Quixeré, já na tese de mestrado. E eu achei fantástica essa iniciativa dela, porque ela foi buscar os dados exatamente de uma pesquisa que nós realizamos, né, dentro do Peteca, que em nível nacional ele é o MPT na escola, e ela vai mostrando uma realidade que pouca gente conhece, que as próprias escolas não conhecem. Nós temos no Brasil 2,2 milhões de professores e temos no Brasil quase 2 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho. Se a gente conseguir, de fato, engajar todos os professores na luta contra o trabalho infantil, a gente já rompe uma dificuldade, a gente supera uma dificuldade grande hoje que nós temos no nosso país, que é exatamente identificar as crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho, né? Essa chamada busca ativa, tão importante e necessária. A escola é o endereço certo de 80% das crianças que trabalham. Então, a gente precisa, de fato, né, engajar todos os setores, todos os segmentos, e um dos segmentos que nós temos nos pautado de forma bem estratégica é a educação, é a escola, né? Além do protagonismo, além do fortalecimento da rede. Mas vejo que todo esse trabalho que vocês estão fazendo aí, né, eu acompanho há algum tempo, através aqui do doutor Oliva, do doutor João Batista e outros que integram o IGES aí na região, é um trabalho que eu tenho levado essa mensagem para todas as pessoas. A gente precisa chegar ao momento em que todos os atores dessa rede de proteção estejam engajados. E esse grupo de empresários, profissionais, trabalhadores, amigos da criança, é uma iniciativa muito importante de você ampliar essa participação de todo o segmento da sociedade. Então, eu tenho aqui a parabenizar vocês por essa organização, desejar sucesso eu tenho certeza que será bem sucedido, mas já desejar sucesso nessa experiência de Venceslau, como tem sido Prudente em outras regiões, e contar e dizer que estamos aqui para somar, né? Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Muito bem, nós é que agradecemos, doutor Antônio, pela sua participação, sempre trazendo uma mensagem extremamente positiva. Um abraço. Nós queremos registrar também que está nos assistindo o juiz Rogério José Perru, de Presidente Prudente, a juíza Eliana dos Santos Alves Nogueira, de Franca, a responsável pelo setor de comunicação da Receita Federal, Mônica Aparecida de Moraes Botelho, o auditor fiscal do trabalho, Sebastião Estevam dos Santos, dentre outras pessoas. E antes de encerrar esta parte formal da abertura com a palavra da prefeita municipal,
Nós temos também uma pessoa que vai trazer uma mensagem extremamente importante a todos os senhores, àqueles que têm ainda alguma dúvida sobre essa questão da destinação de parte do imposto de renda, tanto por pessoa física como por pessoa jurídica, que é o delegado da Receita Federal na região de Presidente Prudente, o doutor Ivan Silveira Malheiros. Doutor Ivan. Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao doutor José Roberto Oliva pelo convite, por fazer parte desse tão importante evento, não só da criação que nós vamos ter aqui, do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, mas também do lançamento da campanha, né, do Leão Esperança. E esse fórum, eu gostaria de parabenizar todos que estão aí, né, nessa criação dele, em Presidente Venceslau, em região, né, que será, tenho certeza, o mesmo sucesso que nós já vemos aqui em Presidente Prudente. E nesse sentido da prevenção e erradicação do trabalho infantil, é bom lembrar que corrobora muitas atividades envolvidas por diversas entidades, né, civis e assistenciais aí da região, né, que buscam amparar as crianças, principalmente os mais vulneráveis. E para esse trabalho, essas entidades vão precisar, com certeza, de todo e qualquer recurso financeiro que se puder somar. Aí entra e agrega a destinação do imposto de renda, né, para os conselhos municipais do direito da criança e do adolescente. A Receita Federal, ela será parceira em todas essas iniciativas, não só trazendo informações e ajudando em orientações que se façam necessárias nessa divulgação, que, como todos nós sabemos, principalmente os profissionais da área contábil, aí eu gostaria muito de parabenizar o senhor Fernando Fernandes, né, que vai estar inserido nesse contexto. Eles são muito importantes nessa hora, porque, basicamente, aqueles que são os destinadores dos recursos passam por esses profissionais tão importantes na hora de preencher a sua declaração de imposto de renda. Vai ser falado, com certeza, o Turuta está aí também, que eu já vi, um grande abraço, que Presidente Venceslau teve um potencial, no ano passado, de R$626 mil, e parece que se destinou aproximadamente 11%. Né? Mas o que eu gostaria de ressaltar, que além desse potencial poder ser de 626 mil, e aí atendendo ao que o senhor Guido comentou agora há pouco, qual seria o valor desse imposto que já deixou de ser destinado às entidades aí da região do Presidente Venceslau? Tenho certeza, senhor Guido, que passou já de 2 milhões e pode ter beirado 3 milhões de reais, que já poderiam ter sido destinados aí ao Conselho Municipal para atender as crianças e adolescentes de Presidente Venceslau. Mas eu queria chamar a atenção no seguinte, e eu tenho certeza que o Turuta vai falar isso, que é muito importante essa campanha começar agora, como vocês estão fazendo. Porque quando nós falamos da destinação na declaração do imposto de renda, nós falamos daquela destinação que é feita na declaração, que é de até 3%. Nós temos ainda mais 3% que tem que ser feito agora. Talvez daquela forma como já foi falado aí, de se entrar no site, né, e do próprio site já imprimir o boleto, né, salvo meu juízo, o doutor João Batista comentou. E eu acho que quase certeza que o Presidente Prudente já faz isso, porque, salvo engano, quando estive em Marília buscou essa ideia de Presidente Prudente para implantar lá, e foi um sucesso, né? Mas não se compara a Presidente Prudente ainda, estão caminhando ainda perto de vocês. Então, eu gostaria de desejar toda sorte na campanha, na criação do fórum, e dizer que a Receita Federal caminha junto com vocês, sempre em prol da sociedade, e tem aqui o gabinete da Delegacia de Presidente Prudente à disposição de todos. Obrigado e boa noite. Doutor Ivan, muito obrigado. Obrigado à Mônica também, que sempre tem nos auxiliado com as informações necessárias. Enfim, agradeço a Receita Federal em nome de todos nós. E registro também a presença aqui da secretária municipal de Finanças, Silvana Emerick, do presidente do Lar Aconchego, Marcelo Augusto Fontolan Soriano, e
da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Juliane Cano, escalão magro. Então, os senhores vejam que a comunidade, né, por suas autoridades e seus representantes, está dizendo sim a tudo isso e está presente hoje aqui. E agora eu passo, então, com muita satisfação, a palavra à prefeita Bárbara Medeiros Vilches, que desde o início também se mostrou favorável e emprestou todo o apoio necessário para este evento e a criação destes dois, do fórum e do grupo, e também o lançamento desta campanha. Prefeita Bárbara. Boa noite a todos. Como eu te disse hoje ao telefone, é com muita alegria e gratidão que eu estou aqui nesse momento. Acho que todos sabem que eu sou resultado e fruto de um trabalho de prevenção e de proteção à criança e ao adolescente. Eu, figura pública, nasci dentro do Lar Aconchego, numa luta que não foi sozinha, num questionamento sobre a ação do poder público e o quanto ele poderia colaborar mais, e a vontade de Deus me colocou aqui hoje. Há uns 2 anos atrás, eu catei o carro, fui até o Dr. Luiz Antônio Imprudente, porque eu queria ajudar o lar e as instituições de Venceslau, não só o lar, mas num conjunto todo, e perguntar como que é que eles faziam Imprudente. Pesquisei, tive conversas aqui com os promotores, mas nunca teve um apoio, porque é aquilo, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa de diversas mãos, unidas na mesma força, porque se um soltar, aquilo se quebra, para que a gente possa fazer algo. Então, para mim é uma honra poder estar prefeita nesse momento e ser uma das pessoas que vai motivar e inspirar e não deixar com que essa semente só seja lançada. Eu falo muito isso, a gente vive um momento onde a gente lança muitas sementes, mas a gente não se preocupa com o solo no qual ela cai, a gente não se preocupa quando ela brota, em cuidar desse broto para que ninguém venha e quebre, e é isso que a gente está fazendo hoje. Hoje a gente está lançando as sementes, mas a gente tem que adubar esse solo, a gente tem que preparar as pessoas para esse brotinho que vai nascer e que é frágil, porque no início todo mundo é frágil, e esse projeto nasce frágil também. As pessoas se desestimularem, desistirem, deixar passar, e a gente tem um tempo. Eu vejo nas questões do poder público que o tempo passa muito rápido e as coisas ficam em cima da mesa. Então, a gente tem que estar unido em prol disso, em prol da nossa cidade, como o Guido disse, acho que talvez vai ser o maior projeto econômico e social da nossa cidade dos últimos tempos. Eu vejo que Venceslau tem muito potencial para muita coisa e que é o momento da gente se unir em prol da cidade. Não é em prol de uma instituição, de outra, de um governo, de uma pessoa, mas da cidade, porque isso vai ser bom para a cidade. Quando a gente fala de prevenção, é um trabalho de formiguinha. E só para fechar minha fala e dizer o quanto dá certo. Quando eu cheguei no Lar Aconchego, tenho aqui meu amigo pessoal, companheiro e hoje presidente do lar, que ficou com a missão no meu lugar e que sempre me apoiou, que a gente só conseguiu tudo porque a gente esteve junto, unidos. Tinham 21 crianças. Era um cenário assustador. Mês que vem, em nome de Jesus, o Lar Aconchego terá uma única criança. As meninas do Conselho Tutelar acompanharam a nossa luta, foram o nosso grande apoio. E o que é isso? É um trabalho de prevenção, é um trabalho em rede, onde cada um fazendo sua parte, não pesa para ninguém e dá certo. Então, eu acho que esses 3 projetos nascem com um desejo muito grande de diversos setores, mas que a gente não pode deixar o tempo e as outras coisas, porque a gente não tem só isso. Deixar isso ficando de lado e esse brotinho ficar esquecido. Vamos cuidar desse solo, vamos cuidar desse brotinho, para que lá no futuro essas crianças sentem debaixo dessa árvore e colhem os frutos do nosso trabalho de hoje. Muito obrigada a presença de todos. Eu fico muito feliz de ver que numa segunda-feira as pessoas estão empenhadas em fazer parte. A gente precisa ser um agente participante, não só um agente que cobra. Eu quero isso, eu quero que faça. Não, quando a gente vem fazer junto, a gente consegue transformar. Hoje, posso dizer que um sonho pessoal
está sendo uma realidade. Muito obrigada, doutor, pelo empenho, muito obrigada a todas as pessoas, porque juntos nós vamos fazer Venceslau muito melhor. É isso, prefeita. Veja só, nessa mesa, por exemplo, né, nós temos a doutora Bárbara, que também é delegada de polícia, né, também é Bárbara, representando a classe econômica, né, nós temos a Associação Comercial e o Sindicato do Comércio Varejista, quer dizer, isso já é um sinal extremamente positivo, sinal de que nós teremos o apoio de todos os empresários de Presidente Venceslau. Polícia Militar, Major Eli, em Presidente Prudente, por exemplo, hoje a Polícia Militar participa de todas as reuniões do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, do qual eu também faço parte, sou um dos fundadores, inclusive, do fórum lá em Presidente Prudente, e tem, inclusive, o programa... Doutor Mozart, como é que é o... Oi? Busca ativa pelo sistema Orion. Isso. Precisamos implantar aqui também, em Presidente Venceslau, essa busca ativa por intermédio do sistema Orion, né, para detectar. Prefeita, quer falar? Ótimo. Então, é isso, quer dizer. A OAB, né, contamos com todos os advogados, hoje eu participo e faço parte também da OAB. Enfim, todos os senhores, todas as senhoras que estão aqui, não é? Se alguma autoridade deixou de ser nominada, nos perdoe, mas sintam-se todos os presentes como partícipes deste momento, porque, repito, proteger, cuidar de criança e adolescente só tem um jeito. É em rede, é com a participação de todos. Ninguém faz nada sozinho. Estão os clubes de serviço, Lions, Rotary. Então, agradecemos a todos os senhores e vamos ouvir, né, primeiro, acho que podemos dissolver a mesa, né, para que todos possam assistir também. O professor Turuta pode sentar-se ao centro, não é? E os demais, então, eu pediria que se dirigissem ao auditório, e logo depois do professor Turuta nos explicar como que Presidente Prudente saiu de valores, no início considerados até simbólicos, né, para a arrecadação hoje que supera a maioria das capitais brasileiras. A palavra é sua, Turuta. Quer falar aqui? Fique à vontade. Fique à vontade. Boa noite a todos, povo de Presidente Venceslau. Eu gostaria de iniciar aqui a minha fala em nome do Dr. Mozart e da prefeita Bárbara, cumprimentar, né, todas as autoridades aqui presentes, agradecer o convite do Dr. José Roberto Dantas Oliva, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui conversando, não somente com os contadores, mas me permita alguns minutos a mais, porque eu não poderia aqui deixar de fazer algumas menções por reencontrar pessoas tão importantes na minha vida. Tenho aqui, né, meu amigo, meu irmão, Wilson do Vale, nós fizemos 2 faculdades junto, o Sérgio Ruiz, pai do Fernando Ruiz, também, as 2 faculdades junto, está presente também online, né, o Sebastião, Tião Pedala, também foi nosso colega de faculdade. Então, são muitas lembranças fortes aí do nosso passado não tão distante. Cumprimentar aí alguns ex-alunos, né, na pessoa do próprio Fernando Ruiz,
da Silvana, né, todos ocupando aí cargos importantes em suas vidas, que muito nos orgulha. Gostaria de cumprimentar aqui os companheiros do Rotary, os irmãos fraternos, os irmãos em Cristo, os contadores, né, profissão que eu abracei lá nos idos de 86. Agradecer a Deus a oportunidade. Prefeita Bárbara, não era um sonho meu fazer parte do GEPAC, isso foi obra de Deus, né? O GEPAC nasceu antes de mim, lá em Presidente Prudente, e por uma dificuldade operacional, me convidaram, como vocês estão sendo convidados, a fazer parte do GPTAC, e isso permitiu que nessa caminhada a gente encontrasse pessoas do bem, pessoas aí, né, da envergadura do Dr. Luiz Antônio, Dr. José Wagner, Dr. Ivan da Receita Federal, pessoas que ultrapassam todas as fronteiras do seu mistério profissional e abraçam, como está sendo agora pelo Dr. José Dantas e o Dr. Mozart, o Dr. José Roberto há mais tempo, porque ele está nessa caminhada com a gente lá no GEPAC há bastante tempo, inclusive estimulando não só a destinação do imposto de renda, como também a destinação de multas, né, que são aplicadas pelos juízes para o fundo da criança e do adolescente, que apesar de não ter um incentivo fiscal, mas que acabam beneficiando da mesma forma as entidades que atendem crianças e adolescentes. Entrando agora já no tema, obviamente que a parte técnica da destinação, eu converso depois, né, com os colegas contadores, se for necessário, que os 3% precisa ser feito até dezembro, que depois lá na declaração do imposto de renda nós podemos fazer mais 3%, toda essa parte eu deixo para conversar depois. Essa questão de gerar o boleto bancário pelo site, nós já fazemos isso há vários anos, mas eu gostaria de passar para os contadores uma experiência nossa lá em Presidente Prudente, que apesar da facilidade de gerar o boleto bancário pelo site, basta colocar lá o nome CPF e o valor, já sai o boleto bancário, pode pagar pelo aplicativo, pode pagar em qualquer agência bancária, até o dia 30 de dezembro, e esse dinheiro entra na conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e depois, até dia 30 de abril, a destinação é na própria declaração do imposto de renda, e até outubro, setembro, a Receita Federal faz o repasse para a conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas eu queria falar dessa experiência, que apesar da facilidade de gerar o boleto bancário, ainda é preciso gerar o boleto bancário. E lá, né, no dia 30 de dezembro, todo mundo está pensando em um monte de coisa, e com certeza dentro da lista do que está fazendo lá no dia de 30 de dezembro, não está emitir um boleto bancário, fazer essa destinação para o imposto de renda, do imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Tem muita coisa para fazer, mas ninguém pensa em fazer isso. O que é que nós lá em Presidente Prudente fazemos? Nós pegamos lá um dia de dezembro, entramos no programa do imposto de renda dos nossos clientes, olhamos todos que fizeram a declaração no modelo completo, calculamos lá qual é o valor que ele pode fazer de destinação, e nós, contadores, emitimos o boleto bancário de todos os nossos clientes, e mandamos o boleto bancário impresso com uma cartinha nossa. O GEPAC manda uma carta, mas os escritórios mandam uma carta também para o seu cliente. Por que isso? Porque nós, contadores, via de regra, nós não aparecemos muito, nem na empresa, né? Nós temos uma atuação bastante discreta. Nós ficamos na retaguarda, nós não gostamos, né, de aparecer demais,
E essa destinação do imposto de renda está permitindo que nós, contadores, assumamos um protagonismo nesta função de destinação de parte do imposto de renda. Primeiro, porque nós detemos o conhecimento de quem pode fazer e de quem não pode fazer a destinação. Infelizmente, não são todas as pessoas, são somente aquelas que fazem a declaração no modelo completo. Depois, nós temos condições de fazer o cálculo de qual é esse limite para fazer essa destinação. Então, acredito que nós, contadores, temos condições de não ficar somente esperando que o nosso cliente seja sensibilizado pelas campanhas que o GEPAC e o GPTAC vai fazer, para que o contribuinte seja sensibilizado e procure o seu contador para saber se ele pode fazer ou não a destinação. Lá na última semana de dezembro, boa parte dos escritórios de contabilidade já fecharam os escritórios, né, para os festejos do Natal e do Ano Novo, e acabam se dispersando e não fazendo a destinação. Então, acredito que nós, contadores, temos a oportunidade de sairmos dessa posição de ficarmos aguardando, de uma posição passiva, e termos a iniciativa de não só orientarmos nossos clientes, mas ir além. Já emite o DARF, né, o boleto para o seu cliente, explica que é uma destinação e permita que ele já tenha toda essa facilidade de fazer a destinação. Na época da declaração, a mesma coisa. Ao fazer o fechamento do imposto de renda, já explica para o cliente, olha, o teu imposto deu a pagar, você pode parcelar em 8 vezes, mas você pode fazer uma destinação para o fundo da criança e do adolescente de tantos reais. Tem algumas dificuldades? Lógico que nós temos algumas dificuldades. O imposto de renda pode ser parcelado, a destinação não pode ser parcelada. Porém, normalmente esse valor não é um valor tão expressivo para que a destinação aconteça. Então, todos os clientes vão seguir a sua orientação? Não, o contribuinte é livre, a pessoa é livre. Mas, a partir do momento que o contador faz essa indicação, a tendência é que uma maior quantidade de pessoas sejam sensibilizadas e façam a destinação. Lá em Presidente Prudente, nós começamos a campanha de uma forma bastante humilde, né? A primeira arrecadação em Presidente Prudente foi de R$900, né? Foi um valor lá que os próprios membros do GEPAC cotizaram para não passar zerado, né? No segundo ano, R$10.000, e depois lá de uns 5 ou 6 anos que o GEPAC já vinha nessa batalha, então o doutor Luiz Antônio, o doutor José Wagner, né, o delegado da Receita Federal na época, entrou no grupo, e óbvio que isso deu uma alavancada, porque passou a dar ainda mais credibilidade para a campanha. E havia também um medo muito grande dos contribuintes e dos contadores para fazer essa destinação por conta do medo da malha fiscal. Quando veio a Receita Federal, e através do trabalho de cidadania fiscal da Receita, explicando para os contribuintes que esse risco não existe. E mais, a Receita Federal instituiu uma declaração que o Fundo Municipal, através do Conselho, precisa entregar até o dia 31 de março, para que a Receita Federal tenha condições de fazer esse cruzamento, né, para que não haja nenhum tipo de fraude, e essa destinação seja cruzado com as informações do fundo e a declaração não caia em malha fiscal. Então, nós, contadores, temos condições, nós temos o conhecimento, e mais do que isso, acredito que nós temos uma obrigação com a sociedade, com aqueles que mais precisam, porque nós, contadores, acredito eu, temos mais
do que uma profissão. Nós temos também uma missão de vida, nós temos um propósito de vida, né? Não é possível que Deus tenha nos proporcionado com tanto e que a gente não possa minimamente olhar para o próximo, né? Que a gente não veja toda a desigualdade que tem na vida, todo o sacrifício que as entidades passam para tirar algumas crianças de uma situação de vulnerabilidade extrema, e que a gente, tendo condições, não faça nada. Eu acho que isso um dia vai ser cobrado da gente, se não aqui, em outra esfera, porque nós temos condições, nós temos o conhecimento, então nós não podemos nos omitir, né? E quando o doutor Dantas me convidou para vir aqui, para mim é uma satisfação, porque se essa minha vinda aqui conseguir, de alguma maneira, afetar positivamente, impactar positivamente a vida de uma criança que seja, eu acredito que não só a minha vinda a Venceslau, a minha vida terá valido a pena. Então, eu não paro de fazer esse trabalho, eu não deixo de fazer esse trabalho, porque eu acho que a gente tem um propósito nessa vida, e nós não podemos deixar de olhar para o nosso irmão, para o nosso próximo, para aqueles que, por algumas circunstâncias da vida, precisam mais do que a gente. Então, eu acredito que, se nós conseguirmos salvar uma estrela do mar que seja, para aquela estrela do mar, nós fizemos diferença. Então, é esse o meu recado aos colegas contadores e a todos aqueles que estão nos ouvindo, para que a gente saia daquilo que é a nossa obrigação e a gente vá um pouco além. Muito obrigado. Parabéns ao doutor Turuta, que sempre dá o seu recado, mostrando a relevância dessa campanha, né, e como ela pode se desenvolver. E agora nós ouviremos outra pessoa não menos importante nessa luta lá em Presidente Prudente, que junto com o doutor José Wagner Parrão Molina, que já foi aqui citado pelo doutor Turuta. Antes, só uma coisa que foi mencionado por ele, e eu preciso dizer que essa é uma realidade. Além da arrecadação pela campanha, por intermédio do imposto de renda, existe essa outra possibilidade, a destinação de recursos oriundos de indenizações por dano moral coletivo e multas astrentes, né, que o nome técnico seria astreintes ou astrentes. Então, aquelas multas aplicadas por descumprimento de obrigações, tanto derivadas de condenações judiciais, como derivadas de descumprimento de termos de ajustamento de conduta. E isso precisamos até verificar, inclusive na justiça comum, não só na justiça do trabalho, mas na justiça estadual também, sobre a possibilidade, a eventual possibilidade de reversão de valores para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É importante salientar, e eu tenho certeza que o doutor Luiz Antônio vai falar sobre isso, que existe lei dando transparência aos valores que são destinados ao FMDCA. Então, esse dinheiro não vai para os cofres da prefeitura, ele é gerido e fiscalizado, inclusive, pelo Ministério, gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e tem fiscalização, inclusive, do Ministério Público, e são aprovados projetos anuais, tá, para destinação, e depois o CMDCA
O fundo tem que prestar contas à sociedade, e assim será, tenham certeza, né? Haverá transparência absoluta, então nós vamos também interceder junto ao Ministério Público do Trabalho, junto ao Ministério Público Estadual, junto aos juízes do trabalho e estaduais, para verificar a possibilidade de destinação de recursos também ao FMDCA. E agora, então, o nosso outro palestrante da noite, para encerrar com chave de ouro esse encontro, o doutor Luiz Antônio, que é promotor de justiça da infância aposentado e hoje está advogando, e é uma pessoa que tem muito conhecimento e vai poder dar esclarecimentos complementares ao que o doutor Turuta já nos disse e já nos esclareceu. Doutor Luiz Antônio, a palavra é sua. Obrigado, doutor Oliva. Tudo certo? Eu agradeço imensamente ao convite que me foi formulado. Eu quero saudar inicialmente a prefeita Bárbara, dizer que eu estou à disposição de presidente Venceslau para o que for possível fazer em prol das nossas crianças. Infelizmente, eu não tive condições de estar aí hoje, pessoalmente, mas em uma próxima oportunidade, farei com muito gosto comparecer nesse evento. Quero saudar também os juízes, né? Dr. Moser, Dr. José Oliva, quero saudar especialmente o Dr. João Batista, um lutador dessa campanha, o meu colega Antônio Lima, que já fomos companheiros lá do COPEDUC, que é o conselho, né, a coordenadoria da área de educação do país, que a gente reunia todos os promotores, fizemos lá muita discussão do Peteca, que ele é um precursor disso, e eu vou rapidamente aqui compartilhar com vocês uma tela. Pronto, acho que aí vocês estão vendo, está tudo certo. Então, eu quero falar aqui com vocês de 3 pontos que eu acho importante. O marco legal da primeira infância, os direitos da criança e adolescente, o trabalho em rede, o Fundo Municipal de Direitos da Criança. É uma coisa meio ingrata, porque eu tenho só 20 minutos para falar, então eu vou ser muito rápido e vou pular alguns slides que eu acho que não são necessários. Mas vocês sabem que hoje nós completamos 31 anos do ECA. E o ECA trouxe uma mudança de paradigma para colocar a criança como sujeito de direitos, ou seja, essas crianças elas têm que ser vistas, né? E não foi uma inovação que veio do nada, veio de uma convenção internacional, veio do Estatuto, da Constituição da República e veio também no marco legal da primeira infância. E o que é importante dizer dessas leis é que elas não são meras cartas de intenções, elas são normas que precisam ser colocadas em práticas, elas precisam pegar, precisam fazer valer. E nesse sentido, né, a gente pergunta que direitos que a gente tem que fazer valer para essas crianças? São esses direitos, direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Pois bem, esses direitos estão lá na Constituição, no artigo 6, como direito social. A infância é um direito social. E se eu perguntar para vocês o que significa isso, o que significa infância ser um direito social, é muito simples. É só a gente saber dos outros direitos, numa divisão clássica que tem, direitos de liberdade, direitos políticos, direitos sociais. O problema que a gente está deparando hoje no nosso país são os direitos sociais. Por que são os direitos sociais? Porque os direitos sociais têm um custo. Tá? Você criar um hospital, uma escola, você manter uma criança num serviço de profissionalização, isso tem custo. É diferente do direito de liberdade, que eu falo para você, olha, eu não vou mexer com você, você pode ter o direito de ir e vir. Ou dos direitos políticos, eu quero ser candidato a prefeito, eu quero ser candidato a vereador, isso não vai ter, o custo político é muito pouco. Agora, os direitos sociais, não. E os direitos sociais, eles exigem o quê? Uma postura do Estado. Nós não podemos ter mais aquela percepção abstencionista, quer dizer, o Estado não vai interferir que não é coisa que eu tenho que mexer. Não, eu tenho que mexer com a infância. Eu tenho que fazer alguma coisa em favor da infância. Seja na área do trabalho, na área da educação, na área da liberdade, etc. E decorrência disso, quem é a responsabilidade desses direitos? Então, nós todos, né? Da família, do Estado e da sociedade. Tanto que você pegar o artigo 227, que é o artigo principal da Constituição no que diz respeito à criança e adolescente, ele coloca que a responsabilidade da família, do Estado e da sociedade garantir esses direitos fundamentais para a criança e adolescente. Pois bem,
por que eu falei dessa questão de direitos? Porque a gente tem que pensar como trabalhar esses direitos sociais. E aí eu venho com a questão do trabalho em rede. Tá? Eu chamo a atenção aqui dos sistemas que integram essa rede de garantias de direitos da criança e adolescente. A gente vê aí o Poder Judiciário, a gente vê o Ministério Público, a gente vê a Defensoria, a Segurança Pública, integra esse sistema. A gente vê lá a Secretária de Assistência Social, a questão da saúde e da educação também integra essa rede, né, de garantia de direitos. E tem o sistema, o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, que representa o quê? A sociedade. Pois bem, essa rede, ela tem um formato, ela tem uma simbologia. Nós estamos acostumados a sempre trabalhar em rede dessa maneira. Você tem lá o Conselho de Administração, a presidência, a diretoria, a gerência e o povo lá embaixo. Não, não é isso que a gente quer. Rede, gente, a gente tem que pensar nessa rede distribuída. Tem a rede centralizada, tem a descentralizada e tem a distribuída. Nós não temos que centralizar em nada essa rede, nós temos que trabalhar aqui de forma diluída e fazendo o nosso papel em prol da criança. Pode ser a Polícia Civil, pode ser a Polícia Militar, pode ser o Fórum de Reeducação do Trabalho Infantil, pode ser o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, o juiz, o promotor e etc. É dessa maneira que a gente tem que pensar em rede. Então, rede, gente, é mais ou menos isso que nós estamos fazendo aqui hoje. É um encontro e reconhecimento mútuo das nossas prioridades, das ações que nós temos que fazer. Nós vamos refletir sobre tudo isso que foi falado aqui, vamos colocar isso em aperfeiçoar essa discussão no âmbito de presidente Venceslau, reconhecer os desafios que nós temos que fazer e promover ações. Isso é o trabalho em rede. Tá? E o trabalho em rede, o que acontece? Você tem autonomia. Você tem a educação, ela tem autonomia para trabalhar na rede, assistência, você tem o juizado, você tem o grupo de profissionais amigos da criança, você tem multilideranças, como a gente viu aí na composição da mesa e na fala de alguns integrantes da mesa. Pois bem, o que interessa para nós é que esse fórum de prevenção de reeducação ao trabalho, esse grupo de empresários, profissionais, trabalhadores, amigos da criança, eles integram essa rede. Vocês fazem parte dessa rede. Vocês têm que desenvolver ações em prol dessa rede. Eu não preciso esperar que o juiz ou que o promotor tome uma iniciativa. Não, a gente pode tomar essa iniciativa. Porque eu, como integrante da rede, quero fazer ações em prol da nossa sociedade. Em prol de quem? Das crianças e adolescentes. E aí vem a questão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Está lá na lei, está no estatuto, que dá diretriz dessa política de atendimento, quer dizer, é o município que tem que atender, mas uma coisa que é muito importante, que essas receitas que são destinadas ao fundo, elas não excluem a obrigação do poder público, quer dizer, o recurso do fundo são recursos complementares. Não é porque a gente vai fazer a destinação para o imposto de renda, do imposto de renda para o fundo, que eu não vou cobrar aquilo que o Estado tem que fazer. Não, ou que a família tem que fazer. São coisas complementares, tá? E aí você tem o fundo que deve ser criado por lei, tem que ter conta bancária, não é verdade? Esses recursos são geridos pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, é o conselho que delibera aonde deve priorizar o investimento. A Secretaria Municipal, da qual está vinculada, geralmente a Secretaria de Assistência, ela vai só liberar os recursos, mas ela não delibera para onde vai, e nem a prefeita, nem o prefeito vai determinar para onde vai esse dinheiro, porque esse dinheiro não é da prefeitura ou do prefeito. Esse dinheiro é do fundo, é um conselho que vai gerir. A gente precisa colocar mais em prática essa questão da democracia participativa. Né? A sociedade está sendo chamada para administrar. Hoje, eu acho que, acredito eu, que é difícil você achar alguém que queira administrar um fundo com 5 mil reais. Mas quando a gente chega aqui em Presidente Prudente, que já está na casa de 2 milhões, aí as pessoas começam a ter interesse, porque é dinheiro, gente, é dinheiro que a gente vai investir nas crianças. Bom, a gente fala muito em doação, mas na verdade não existe essa doação, porque você está pagando imposto. Você simplesmente está, em vez de destinar tudo para Brasília, você destina parte para a sua cidade. Então a gente trata mais como uma doação incentivada. Vai? Não é uma doação, mas a gente fala destinação, mas coloca como doação. Não há reembolso do contribuinte, tá certo? E é isso que a gente tem que pensar. Eu estou pagando imposto. E aí o que acontece? Vem aí a questão do civismo tributário do contribuinte. A gente exige muito
essa questão do civismo do outro, né? Do outro. A gente esquece da gente, que eu também devo exercer o meu civismo. E quando a gente fala em civismo tributário, nada mais é do que você saber aonde você quer aplicar o seu dinheiro. É isso que a gente quer. E quando esse recurso entra para o fundo, a gente tem que ter clareza que esse recurso é dinheiro público. Não é imposto de renda que está sendo pago. Opa! Mudou tudo aqui. 2 minutos. Aqui estão, então, esse civismo tributário, e aí vem as fontes de recurso. Esse conselho, esse fundo do municipal, ele pode vir de dotação orçamentária, quer dizer, o próprio município pode destinar verba para o fundo, pode vir de transferência intergovernamental, quer dizer, o Estado transfere para o município, pode vir de destinações, e é isso que a gente está discutindo aqui hoje, nós estamos discutindo um item da fonte de recurso, pode vir de multas e penalidades, como já o doutor Oliva falou, e rendimento de aplicações financeiras. A fiscalização é do Conselho Municipal, a fiscalização é do Ministério Público, do Tribunal de Contas, Receita Federal e do cidadão. Tá? O cidadão tem que ter ciência de que ele pode exercer a fiscalização desse valor. O Conselho Municipal vai ter que ter algumas regras de emitir comprovante, porque é um recurso público que está sendo declarado para o município, vai ter que emitir uma relação que contenha nome, CPF, CNPJ dos doadores. Isso daqui ele traduz mais ou menos como a gente está discutindo a questão. Você tem fontes de financiamento para o fundo, que pode ser o orçamento, multa e outras contribuições, e as doações dedutíveis. Pessoa jurídica 1%, pessoa física 6%. Isso constitui o fundo. O Conselho Municipal, que é gestor do fundo, ele vai receber a doação e vai fazer a declaração dos benefícios fiscais para a Receita. E aí vai identificar as prioridades, da onde se deve investir o dinheiro da criança e adolescente, os projetos que estão sendo direcionados, as entidades governamentais que estão regularmente inscritas para receber esse orçamento, e aí vai fazer o controle social e também a prestação de contas. Pois bem, as empresas são aquelas empresas de lucro real que podem fazer a destinação e as pessoas físicas com modelo completo. Né? E aqui eu destaco que até aquelas pessoas físicas com modelo completo que têm direito à restituição, ela pode fazer a destinação do imposto de renda para o fundo, porque simplesmente vai aumentar o valor da restituição. Limite 6% do imposto devido para a pessoa física, 1% para a pessoa jurídica. Gente, isso aqui está na lei, está no Estatuto da Criança e Adolescente. Tá? A partir de 2010, que foi o artigo 260A, que foi acrescentado no Estatuto, é que se estabeleceu a possibilidade de fazer a destinação de 3% quando você faz a entrega da sua declaração de ajuste anual. Dessa maneira, a gente vai ter 2 vias de captação de recursos. Uma via para a pessoa física, via boleto municipal, que é os 6%, que a gente vai fazer até dezembro, esse trabalho, e depois a captação via a DIRF, via 3%, que faz na declaração de imposto de renda. Nessa captação via DIRF, 3%, eu destaco aqui de uma forma muito grande os contadores, eu não tenho dúvida, mas eu também não deixo de referendar a importância dele na destinação de 6%, como o Turuta já conversou. Então, você tem um passo a passo aqui. Vamos verificar, primeiro, nessa declaração de 6%, o quanto que eu tenho de possibilidade de pagar. Aí eu vou escolher onde que eu quero fazer essa destinação, porque eu posso fazer para o Estado, para a União e para municípios. Ou seja, quem está lá em São Paulo e é filho de presidente Venceslau, pode muito bem fazer a destinação lá em São Paulo para a verba do Fundo Municipal de Venceslau. Tá? Como se alguém de Prudente quiser fazer destinação para Venceslau, pode fazer também. Vai informar no Conselho como fazer essa destinação, e aí que tem a importância da questão digital, né, do site, de mensagem por celular, de informar como fazer. Aí ele faz a destinação e acompanhar as ações. Tá? Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, isso eu acho muito importante, é a questão de um plano de ação. Porque, veja bem, se eu chegar no Oliva, sem conhecê-lo, e pedir, Oliva, me dá R$100, ele vai falar assim, não, em primeiro lugar, não.
Segundo lugar, ele vai falar assim, para que você quer 100 reais? Então, é exatamente isso. Para que a gente está pedindo dinheiro para o fundo municipal? Para que fim? Isso depende do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, de fazer um plano de ação. Olha, esse ano nós vamos trabalhar a questão do lazer. Nós vamos querer investir o dinheiro do fundo no lazer. Esse ano, especificamente, nós vamos trabalhar com a questão da pandemia. Nós vamos querer investir esse dinheiro em ações para diminuir as consequências da pandemia. Porque aí você tem como pedir. Por que pedir? Olha, eu estou precisando do seu dinheiro, Lívia, porque eu preciso investir aqui no Fundo Municipal de Venceslau na questão da pandemia. Então, essas diretrizes é o Conselho que vai deliberar. E aqui no artigo 261, você vai ter toda a diretriz de como o Conselho deve fazer. Definir as ações prioritárias, requisitos para apresentação do projeto, o total de recursos e a respectiva destinação, isso chama-se prestação de contas. Dinheiro público tem que ser prestado contas. Quanto eu arrecadei e para quem que foi entregue. E o que aconteceu com isso. Tá? A lei proíbe doação casada. O que é doação casada? Eu, né, quero fazer uma destinação para a casa da criança aí de Venceslau. Eu quero direto para ela. Eu não posso, eu tenho que fazer para o fundo. É o conselho que tem o poder de deliberar para onde é que vai fazer essa destinação. E aí vem como que a gente vai fazer a arrecadação. Nós vamos ter que fazer campanhas, marcar esse lançamento, tá? Nós vamos fazer visitas estratégicas, você vai ter um site, parceiros estratégicos, por exemplo, contador, para mim, é parceiro estratégico. Prestação de contas é fundamental, tá? A campanha, por que precisa ter a campanha? Porque tem que estar um marco do lançamento, né? Você pode fazer de várias formas. Hoje, por exemplo, a coisa mais adequada para se fazer é via online, né? É você tentar, via celular, aplicativo de celular, fazer com que isso aí viralize. Mas você pode também chamar pessoas que têm uma certa ascensão na comunidade para ser um porta-voz dessa campanha, né? E quando fazer? Nós vamos pensar, outubro, novembro, dezembro, a gente pode arrecadar 6% do valor de imposto de renda. Agora, no mês da declaração, só 3%. Então, a gente tem que fazer campanha em outubro, novembro e dezembro. Por que outubro, novembro e dezembro? Porque se eu quiser destinar para o Fundo Municipal de Presidente Venceslau R$3.000 agora, nesse ano, eu posso destinar os R$3.000 no dia 30 de dezembro, ou eu posso fazer 3 guias, uma de outubro, novembro e dezembro, cada uma de R$1.000, e eu destino sem me apertar muito. Na declaração, é 3% e não tenho como fazer. Então, a gente tem que trabalhar com o juizado, o promotor, o conselho municipal, o prefeito. O papel da prefeitura é fundamental, prefeito. O seu papel aí, só não quero saber qual a importância dele. Porque, pensa bem, se nós arrecadarmos bastante dinheiro desse Venceslau, vai ser menos gente pedindo para o prefeito, né? Então, a gente tem que envolver mesmo todo o secretariado. Eles recebem, eles têm que pagar imposto de renda, vamos trabalhar tudo junto. Os empresários, é óbvio que tem que envolver. A gente fala muito em responsabilidade social das empresas. Você tem várias formas de ter essa responsabilidade social. A própria Fiesp tem campanha nesse sentido. E como que é a responsabilidade social de uma empresa? Eu posso destinar para o fundo. Simplesmente, esse é um trabalho. E a rede? A rede entra aí, o GEPAC de vocês, que eu não lembro o nome, mas essa rede, vocês têm que estar todos envolvidos nesse trabalho. Tá? Aqui a gente tem o GEPAC, que é o mesmo modelo aí de vocês, né? Uma importância do GEPAC é esse civismo tributário do contribuinte e fidelizar o doador. Porque o doador, ao dia que ele fizer uma destinação e ele vê que não tem problema, e não vai dar problema para ele, ele fica fiel. Aí ele vai, todo ano ele vai fazer isso aí. Nós precisamos fidelizar o doador, isso é importante. Aqui é uma evolução da nossa arrecadação, que partiu de 40 mil e estamos hoje em 2.282.000. Nossa, muito dinheiro, exato, é muito dinheiro. Somos destaque nacional em termos de arrecadação, mas nós arrecadamos muito pouco perto daquilo que a gente pode arrecadar, né? Nosso potencial de arrecadação imprudente é 215 bilhões. A gente teria condições de arrecadar 12.933.000. A gente arrecada só 2. A gente pode arrecadar muito mais. Isso no global de 6%. No potencial global, né? Se a gente for pensar só na primeira fase, a gente pode arrecadar 12 e na segunda fase podemos arrecadar 6. Nós arrecadamos 2 milhões juntando as duas fases.
vamos deixar bem claro, que o potencial de prudente não é 12.900 mais 6.400, não. É 12 na primeira fase, que é 6% do valor que pode ser arrecadado, e 3% na segunda fase, que é 6.466.000. Então, a gente percebe que a gente arrecada muito dinheiro, né? Mas que a gente pode crescer muito mais. E Venceslau? Venceslau, o potencial de arrecadação é 1.253.000 nessa primeira fase de 6%. E na segunda fase, R$626.000. Quer dizer, é muito dinheiro que a gente está deixando de arrecadar para o município. Nós estamos destinando esse dinheiro para Brasília. Isso aqui foi um levantamento feito pela Mônica, e eu agradeço imensamente o trabalho da Mônica nesse sentido. E veja bem como é interessante fazer essa colocação aqui. O potencial de destinação é 626.000 nessa segunda fase. Tá? O total que foi arrecadado foi 68.000. Então, o Venceslau arrecadou 10,98% daquilo que poderia arrecadar. Agora, olha só, quantos contribuintes locais destinaram verba para o imposto de renda? 38. E de outros municípios? 9. Tá? Então, veja bem que os 9 que destinaram de outros municípios, eles destinaram muito mais que os próprios moradores de Presidente Venceslau. Então, a gente precisa trabalhar muito para aumentar essa arrecadação. E qual que é o problema que a gente encontra? O mundo acha a ideia maravilhosa, né? Acha muito bacana, mas tem medo, tem segurança e tem desconhecimento. Eu acho que a gente tem que mudar isso. Aqui em Prudente, padre faz campanha para a gente do GEPAC na missa. Por que não? Pastor também ser parceiro nosso. Então, a gente tem que colocar eles todos para trabalhar com a gente. E o nosso potencial de arrecadação, que é sempre fazer, vamos crescer, vamos crescer. A gente quer deixar bem claro aqui a questão da pandemia, que a pandemia escancarou essa desigualdade no país, e nunca, agora mais do que nunca, precisam de projetos que contemplem cada vez mais a criança. E esses recursos para esses projetos? Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quando eu falo agora, eu tenho defendido muito a questão da primeira infância, os secretários de saúde, assistência e educação sabem do que eu estou falando, a gente precisa trabalhar muito a questão aí da primeira infância em Venceslau. E veja bem, no artigo 260, parágrafo 1º e 2º, uma das despesas que são obrigatórias é o investimento na primeira infância, é investimento na criança de 0 a 6 anos de idade. E a gente precisa ter esse olhar para Presidente Venceslau. Tem ainda agora um projeto de lei que eu acho que vai facilitar a destinação do imposto de renda, que aquelas pessoas que recolhem, que vem o imposto de renda já retido na fonte, eu posso oficiar para o meu órgão pagador e pedir para descontar direto do imposto de renda esse valor para o fundo. Exemplo claro, promotor, juiz, né, defensor que recebe do órgão público, eu posso oficiar lá e falar, olha, do imposto de renda que vocês vão reter todo mês, eu quero que a parte de 6% seja destinado aqui para Presidente Venceslau. Isso vai facilitar muito, porque o nosso grande problema são, por exemplo, os médicos. Recebem muito, a Unimed que paga, a gente vai falar com o médico, ele vai falar com o contador, a Unimed não sabe como fazer, ele vai poder chegar na Unimed e falar, olha, a partir de agora, eu quero que esse meu imposto fique parte para o governo federal, parte para o município. E, para a gente finalizar, eu quero deixar bem claro a importância de fidelizar o doador, né? De você sempre fazer com que aquele doador acredite na ideia. Né? É uma questão de solidariedade, é isso que a gente está conversando. Buscar novos doadores, buscar novos parceiros, e a gente saber que isso é o exercício pleno da cidadania. Né? Que cidadania se faz com solidariedade. Não adianta eu falar, eu sou um cidadão, mas eu não faço nada para o bem comum. Né? É aquilo que o Turuta já comentou. Eu não posso passar daqui por passar. Eu tenho que passar e mostrar por que eu estou passando. Então é isso, gente. Eu teria muito mais coisas para falar, mas o tempo já está bem corrido e eu vou encerrar dentro daquilo que eu tinha programado. Mas eu me coloco à disposição de Presidente Venceslau para uma outra oportunidade, se for necessário, eu ir até vocês, conversar com o conselho. Eu não me recordo, prefeito, de você ter ido lá no meu gabinete, mas eu estou sempre à disposição. Aposentei, mas estou aí junto à comunidade. Então era isso, Oliva. Era isso aí que eu queria passar para vocês e agradeço imensamente o convite e a oportunidade de trocar essas informações com vocês. Muito obrigado. Doutor Luiz Antônio, agradecemos nós, 2 aulas aqui, a doutor Turuta,
os dois professores, doutor Turuta e doutor Luiz Antônio. E assim, estava até conversando com o doutor Turuta, talvez a notícia seja muito melhor do que, seja o dobro daquilo que a gente estava pensando inicialmente. Eu acho que eu me equivoquei na informação, depois podemos conferir isso minuciosamente, mas o doutor Sérgio Turuta, depois que eu ouvi o doutor Luiz Antônio falando em 1.200.000, eu conversei com o doutor Sérgio Turuta e ele me falou que realmente os 3% seriam na declaração. Então, 626 mil seria na declaração, sendo que a gente tem condições de antecipar até 6%, que é o dobro, até o último dia útil do ano base, do ano fiscal base, que nesse caso seria agora 2021. Né? Então, até o último dia útil desse ano, nós podemos destinar, as pessoas físicas podem destinar até 6%. Então, em vez de 626, o nosso potencial seria R$1.200.000 por ano, que podem ser revertidos para as entidades de Presidente Venceslau, fora as frentes e eventuais destinações de danos morais coletivos, que é uma coisa que a gente vai conversar com as autoridades a respeito. Então, parece que o nosso potencial é muito maior. E, gente, a união de todos que estão aqui, né, os contadores, advogados, entidades, autoridades, revela que esse trabalho em rede vai tornar, se não de imediato, mas vai tornar isso possível. E isso é muito importante. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, nós estamos vivendo um momento tão difícil, né, a ponto de pessoas procurarem comida em caminhão de lixo, como nós assistimos ontem, e as crianças, de um modo em geral, passam por dificuldades ainda maiores. O trabalho infantil, que estava regredindo, volta a subir no mundo inteiro, não é só no Brasil, não é, enfim. Mas aqui há uma tendência de haver uma elevação de exploração de trabalho infantil, não estou falando aqui em Venceslau, aqui Brasil, né? De haver uma elevação do trabalho infantil significativa. Então, precisamos sim nos unir, lembrar a todos que não é doação, não estamos falando de doação aqui, mas de destinação de parte do imposto de renda devido, que iria para a União e pode ficar no município. Daí a importância de conscientização de todos os que têm imposto de renda devido, mesmo que vá restituir, pode aumentar a restituição. Né? Então, se ele teve imposto de renda devido, ainda que ele vá restituir, ele aumenta a restituição dele e com taxa Selic, né? Que dá mais até do que a poupança. Acaba sendo, em vez de ser uma doação, acaba sendo um investimento até no momento, né? Um investimento até interessante. Então, agradecer a todos que estiveram conosco, tanto presencial como virtualmente, a prefeita Bárbara Vilches e todos os secretários que aqui estiveram presentes e estão nos apoiando, aos conselhos municipal do direito da criança e do adolescente e tutelar. Então, o Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que foi criado aqui, passa a se reunir trimestralmente, a partir de agora, para dialogar sobre ações relacionadas ao combate ao trabalho infantil, à educação, né? O GEPTAC, né? O Grupo de Empresários, Profissionais e Trabalhadores Amigos da Criança, o CMDCA, conta, evidentemente, com apoio para esclarecimento sobre essa destinação, e o CMDCA também, eu tenho certeza que vai agir com absoluto rigor e prestando contas e sendo transparente, porque isso é dinheiro público que vai ser destinado para os projetos
a serem desenvolvidos e aprovados pelas entidades, não é? Então, dito isto, repito, vamos todos nos dar as mãos. Agradeço mais uma vez a presença de todos, o apoio de todos, e tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.